Que noite maravilhosa. Que noite extraordinária, amém? Porque Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus pela sua vida que está aqui. Eu quero nessa noite, hoje pela manhã nós iniciamos uma série de mensagens que nós vamos pregar nos próximos 4 domingos. Nós iniciamos hoje de manhã a série de mensagens, Jesus, o verdadeiro campeão. Aleluia! E de manhã aqui eu falei acerca do capitão virou o jogo. Foi uma manhã muito abençoada. Depois, se você quiser acompanhar, amanhã já vai estar disponível lá no canal da Lagoinha Araucária, no YouTube. E nós vamos, nesses 4 domingos, vão ser agora mais 7 mensagens, né? Vou pregar uma hoje e nos próximos domingos, a cada reunião vai ser uma mensagem, uma palavra que Deus direcionou para esse tempo, tá? E eu creio que essa noite é uma noite de virada de chave aí na tua vida, de configuração. Você chegou aqui talvez cansado, cansada, porque você está andando no esforço, mas Deus vai te levar nessa noite a um lugar de dependência. Pega isso nessa noite, é noite de trocar esforço por dependência, amém? Glória a Deus. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, e nós vamos ler a partir do verso de número 55. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo, a igreja que se reunia na cidade de Corinto, capítulo de número 15 e verso de número 55. Aleluia. Quem ama a Bíblia aí diz amém. Aleluia. Está escrito assim, 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 58. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Senhor, nós uma vez mais louvamos o teu nome, Jesus. Nós te bendizemos porque o Senhor é fiel. No Senhor nós podemos confiar, descansar. No Senhor nós recebemos renovo, restauração. No Senhor existe fortalecimento. Pai, nós já lemos a tua palavra, e a tua palavra é para nós vida. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente para transformar a nossa história de vida. E eu creio, Pai, que juntamente com o liberar da Tua palavra existe nessa noite um mover do Teu Espírito Santo sobre nós. E quando o Seu Espírito se move, Pai, Ele transforma aquilo que antes era lugar de caos em ambiente de vida. A Tua palavra me diz, Gênesis capítulo 1, que a terra estava sem forma e era vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então do céu o Senhor liberou uma palavra: haja luz, e houve luz. A tua palavra já foi liberada, o teu Espírito já está se movendo, não externamente, mas interiormente, Pai. E eu creio que tem luz, que tem mudança, que tem libertação, que tem salvação, que tem reconciliação nessa noite. E que nós viveremos tudo quanto o Senhor já preparou, no nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender daquilo que disse, daquilo que prometeu. A Bíblia também diz que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Deus diferente do homem, porque
Talvez você que está aqui hoje já ouviu muita promessa de homem. E aquilo que o homem promete, nem tudo que o homem promete ele cumpre. O homem frustra, o homem decepciona. O homem muitas vezes ilude, mas Deus zela para que a sua palavra se cumpra. E a minha Bíblia diz, o Senhor diz, o próprio Senhor Jesus diz, que quando você decide buscar, você encontra. Que quando você determina pedir, você recebe. Que quando você se posiciona para bater, a porta se abre. Aleluia. E isso é tão poderoso, porque Jesus está falando acerca do Espírito Santo. Ele está falando que Deus é fiel para liberar, para derramar, para nos renovar com a presença do seu meigo, doce e precioso Espírito Santo. Por isso eu vou perguntar: tem alguém aqui nessa noite buscando? Tem alguém aqui nessa noite pedindo? Tem alguém aqui nessa noite batendo? Então pega, se pede, recebe, se busca, vai encontrar, se está batendo, a porta vai se abrir. Eu quero falar nessa noite, dentro dessa série, Jesus, o verdadeiro campeão. O tema dessa noite é: Jesus venceu a morte. Jesus venceu o aguilhão da morte. Nós vivemos dias de muita incerteza, irmão. Aí, ó, hoje foi uma delas, né? Mas não vamos entrar no assunto. Está tão gostoso, né? Deixa para lá. O que passou, passou. Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Não, se é para Jesus, aplaude melhor. Se é para Jesus, pode aplaudir. Aleluia. Mas nós vivemos dias de incerteza, dias de insegurança, o medo do futuro. Essa semana nos nossos GCs nós estávamos falando da ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de preocupação com o futuro. Hoje nós temos dois pontos, né? Dois lados, duas inclinações. Ou a pessoa está vivendo uma depressão, ou ela está vivendo ansiedade, não é assim? O que é a depressão? A depressão é o excesso de traumas do passado. E a ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro. E irmãos, está tudo bem, precisa tratar, precisa acompanhar, né? Vamos orar, vamos buscar Deus, tem a palavra, mas quanta gente não está com um acompanhamento psicológico, e está tudo bem, está tudo certo. Mas você consegue entender que, olha, a depressão é o excesso de traumas do passado. A ansiedade é a preocupação exagerada com o futuro. Depressão passado, ansiedade futuro. Mas eu ainda fico com a palavra de Deus. Capítulo de número 6 de Mateus, Jesus vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andei preocupado com o que comer, com o que beber ou com o que vestir. Verso 33 ele vai dizer: antes busque o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, o que comer, o que beber e o que vestir, vos serão acrescentados. Mas é aqui que eu quero chegar. E no final do versículo ele diz assim: pois basta cada dia o seu mal. Sabe o que Jesus está dizendo? Não deixa o passado te parar. Não viva no passado, mas também não perca o presente por causa do futuro. Aleluia. Viva um dia de cada vez. Viva um momento de cada... Irmão, você já parou para pensar como esse dia de hoje se chama? Não, você não crê no que você falou. Como o dia de hoje se chama? Você está perdendo o presente de Deus, preocupado com o que passou e ocupado com o que ainda não chegou. Viva o hoje com toda a intensidade do teu coração, com toda a intencionalidade. Então nós vivemos dias assim. E o nosso medo, qual é o nosso medo? O medo do fracasso, o medo de falhar, o medo de errar, o medo da morte. Pessoas hoje vivem assim, com esse medo, né? Nós estamos caminhando, tentando nos convencer
que não é a morte, que não é a derrota que manda na história? Será que a gente não caminha a maior parte do tempo preocupado com isso? Preocupado com o medo de falhar, com o medo de decepcionar, com o medo de a nossa vida acabar. Mas quando nós olhamos para o texto aqui que lemos, quando Paulo está falando à igreja em Corinto, Paulo não está chamando a igreja a viver um esforço, Paulo está chamando a igreja a viver um benefício. Paulo não está dizendo para a igreja: ei, se esforça para não frustrar, se esforça para não fracassar, se esforça para não perder a vida. Não, Paulo está chamando a gente para olhar para a vitória de Jesus sobre a morte. Paulo está apresentando um placar para você. Eu disse aqui de manhã, irmão, e eu vou dizer de volta agora à noite: o maior grito que pode sair da nossa garganta não é um grito de gol, é um grito de Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Paulo está falando para nós. Você está lá esperando o apito final, eu estou esperando o som da trombeta. Quando o som do alarido do anjo, ao tocar da trombeta, o céu não vai mais conter o vencedor, o céu não vai mais conter Jesus, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo, vejam ele. Consigo a sua recompensa. Bem lindo, bem lindo. Ele virá. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Celebra, celebra, porque ele virá, ele virá. Então Paulo está falando para nós da vitória. Mas Jesus não apenas venceu, Jesus mudou a regra do jogo, Jesus mudou a estatística do jogo, Jesus mudou. Sabe, irmão, por que é que nós podemos chegar aqui e antes mesmo de qualquer coisa ser falada, nós podemos celebrar? Porque nós não estamos servindo a um Deus que vai vencer, nós servimos a um Deus que já triunfou, que já venceu. Aí você fala, olha para mim e diz assim: pastor, mas se ele já venceu, se ele é vencedor, por que é que eu estou andando de derrota em derrota? Entenda algo. A minha Bíblia diz, João 14,6, Jesus mesmo falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é apenas o caminho, e ele diz, né, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não é apenas um caminho, Jesus é o caminho que conduz à verdade e à vida. O que isso significa, pastor? Que tudo aquilo que eu escolho tem uma consequência. O caminho que você escolhe vai te levar ao destino que ele pode levar. Não tem como a gente chegar e dizer, eu pego a estrada para Contenda. E assim, como é que eu cheguei na Contenda? Entrando na estrada dela, escolhendo ela como caminho, escolhendo essa direção. Então Paulo está falando para nós não acerca de um esforço, mas acerca de um benefício. Ele diz ali, verso 55, perdão: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Olha para cá aí, Jesus venceu a morte. Paulo dizendo, onde que está? Sabe, o aguilhão, ele era algo comparado ao ferrão do escorpião, que quando picava, silenciosamente a vítima começava a perder a vida. A partir daquela ferroada, daquela picada, aquela pessoa iria morrer inevitavelmente. Foi picada, o aguilhão a tocou, então agora a iminência de morte. Aguilhão também era uma vara muito afiada, usada para controlar animais, para fazer com que eles continuassem no caminho. Então o aguilhão era aquilo que fazia os animais andar, mas andar na dor.
O problema é isso, que hoje nós estamos aqui. Sabe por que nós estamos aqui? Você pode dizer, eu estou aqui porque eu me esforcei para vir para o culto. Eu estou aqui porque eu falei, Senhor, o Senhor merece, eu vou. Não, nós só estamos aqui porque nessa manhã de domingo as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida. A bênção, o favor. Então o aguilhão era aquilo que fazia andar na dor. Vai, não para. O pecado era o aguilhão da morte. Era a ferroada que ia gerando vida. Mas deixa eu dizer, eu e você não andamos mais por um movimento que traz dor. Nós andamos pela graça, é pelo amor que nós nos movemos. Então Paulo está descrevendo isso como a morte e o pecado, que mantinham presos, nos mantinham presos, nos cutucando, que estavam ali, fazendo que a gente nos movesse por medo, por culpa, que estavam fazendo dessa maneira, mas deixa eu dar uma boa notícia aqui: o medo perdeu. Dá um glória a Deus. O medo perdeu, aleluia. A minha Bíblia diz em 1 João capítulo 4 e verso 18: no amor não há medo. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Olha como é poderoso a palavra. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós não viemos para esse culto, a gente não levanta a mão para celebrar, a gente não contribui com generosidade por medo, não é por medo, é por amor. O que antes me movia já não me move mais. Talvez teve tempo da gente na ignorância andar com medo. Não, eu vou para Jesus com medo de ir para o inferno. Não, eu vou para Jesus com medo de fracassar. Eu vou para Jesus com medo de não prosperar. Não, a gente não vem por medo de nada. A gente vem porque entendeu o amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por amor, não é medo, não é sobre medo, não é porque quando eu entendo o amor, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que Paulo está dizendo assim: ó morte, cadê o poder do teu aguilhão? O teu aguilhão não tem mais poder sobre nós. O aguilhão do pecado, o aguilhão da morte não tem mais poder sobre a nossa vida. A morte usava o pecado para nos escravizar, mas na cruz Jesus tomou o lugar que era nosso. Ali ele estava ocupando o lugar. Eu falava aqui hoje pela manhã, eu falava da concentração. Jesus, antes de entrar ali no momento da crucificação, ele passa pelo jardim do Getsêmani, o jardim da prensa do azeite. Aleluia. Está ali no jardim a oliveira verdadeira sendo prensada, sendo moída, para que o verdadeiro azeite, o verdadeiro óleo de vida, de unção, tocasse toda a humanidade. Ali sendo 100% homem, 100% Deus, Jesus sabia tudo o que estava por vir. Ali no jardim, Jesus está orando, está falando com o Pai. A minha Bíblia diz que ele está tão angustiado que ele chega a suar sangue. Às vezes você acha que você já fez tanto, que você sua tanto. Nossa, eu trabalho, eu ganho com o suor do meu trabalho. Jesus suou sangue por você. Antes de derramar sangue na cruz, Jesus derramou no jardim de Getsêmani. Ali na prensa, está suando e está saindo suor e sangue. Isso medicamente é comprovado, dentro da medicina. E Jesus está ali. E é nesse momento que eu acredito que Jesus, na oração, acho que ele olha e vai ver além. Ele vai olhar para nós e ele vai ver que nós não suportaríamos aquilo que ele suportou. Ele vai olhar para mim e para você e ver, eles não vão aguentar. Eles não têm condição de suportar. Por isso ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade.
Nós estamos aqui porque Jesus se sujeitou à vontade do Pai. Porque Ele se entregou à vontade do Pai. Então, a esse momento, Jesus vai tomar o nosso lugar na cruz. Vai ser ferido, vai ser machucado, vai ser envergonhado, vai ser escarnecido. Vai ter o seu corpo perfurado, vai ter na sua cabeça uma coroa que não era de rei, era de escárnio, era de zombaria. Sabe, você consegue entender? As pessoas zombando daquele que havia curado, daquele que havia ressuscitado, daquele que havia alimentado com pães e peixes, daquele que por onde passava as coisas mudavam. Eu sei que nessa hora você está falando assim, que povo cruel, mas deixa eu dizer, quantos aqui Jesus já abençoou, já curou, já salvou, já libertou, já prosperou, e quantas vezes nós nos esquecemos que Ele é o verdadeiro rei, e aí a gente também corre o risco de estar coroando Ele de escárnio, de vergonha, de zombaria. Certa vez Jesus vai chegar para os seus discípulos e dizer: gente, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Jesus sabe muito bem quem Ele é. Jesus não precisa que as pessoas lhe digam quem Ele é. Jesus nunca teve problema de identidade. Você tem que aprender com Jesus, amém? Nós precisamos. Por que a gente oscila tanto? Por que a gente varia tanto? Porque a gente depende daquilo que as pessoas falam de nós. Se fala algo bom, você fica feliz. Se te contraria, você fica triste. Se concorda com você, esse é do meu time. Se discorda, você se afasta. Mas Jesus sabia exatamente quem é. Jesus sabe quem Ele é. Por isso Ele não estava perguntando para dizer: gente, me ajuda a levantar minha autoestima. Quem as pessoas dizem que eu sou? Por que Jesus sabe? Porque certa vez Satanás vai tentá-lo, como tenta a mim e a você, e vai dizer: ei, Jesus está 40 dias sem comer, Jesus está ali nesse tempo de provação, e Satanás vai chegar e vai dizer: ei, se você é filho de Deus, dá ordem a essas pedras e elas vão virar pão. Você entendeu o que o diabo estava fazendo? A mesma coisa que faz com você todo dia, querendo colocar dúvida na tua paternidade, querendo colocar dúvida na tua identidade. Se você é filha de Deus, por que é que isso não acontece? Se você é filho de Deus, por que é que não tem milagre? Se você é filho de Deus, por que é que só tem pedra onde deveria haver pão? Se você é filho de Deus, por que é que não tem um movimento? Está entendendo? O diabo vai falar assim, vai querer fortalecer uma crise, mas Jesus sabe quem é. Você também precisa saber. Paulo fala em Colossenses capítulo 2 e verso 1, que você é povo escolhido. Paulo fala que você é santo no Senhor. Paulo fala que você é amado. Se você é filho, dá ordem a essas pedras e elas viram pão. E Jesus vai responder: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. O que Jesus está dizendo? Eu não preciso de movimento para crer que eu sou filho. A palavra de Deus basta. A palavra do Senhor é suficiente. Eu não preciso. Vem aqui, o alto do cenáculo, do pináculo, se lança. E está escrito que Ele vai dar ordem ao teu respeito. Mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus está perguntando para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E eles dizem que o Senhor é um profeta. Tem gente hoje buscando Jesus como profeta. O povo diz que o Senhor é um profeta, que o Senhor é Elias. O povo diz que o Senhor é Jeremias. O povo diz que o Senhor é um profeta. Tá bom, já entendi. Mas e vocês que fazem parte do meu time? Que fazem parte do meu time apostólico, que andam comigo, que caminham comigo, que têm visto milagre, que têm visto maravilhas. Vocês que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? O Pedrão está à frente e vai dizer: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, boa coisa você disse.
Mas isso não vem de você. Quantas vezes a gente acha, irmão, que o que a gente fala e o que a gente sabe vem da gente? Lembra o que eu disse no começo? Deus hoje quer te virar de cabeça para cima. Não, não é de cabeça para baixo. Não, é virar de cabeça para cima e mudar essa configuração. Tirar do lugar de esforço e trazer para um lugar de dependência. Tirar do lugar de esforço e trazer para um lugar de obediência. Pedro deve ter achado, caramba, eu sou bom, hein? Ó, ninguém falou, mas eu falei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Olha a resposta de Jesus. Ô Pedro, sabe por que você disse isso? Porque o meu Pai te revelou. Isso não vem de carne nem de sangue, mas porque o meu Pai te revelou, você sabe. Mas que bom que você sabe, que bom que você entende, porque quando você entende quem sou, eu posso te mostrar quem você é em mim. Só 2 pegaram. Quando a gente entende quem Jesus é para nós, nós entendemos quem nós somos em Jesus. Boa coisa você disse, Pedro, mas isso não veio de você. Não é carne nem sangue, mas o meu Pai que te revelou. E eu quero te dizer que você é Petrus. Até aqui era Simão, até aqui era... Eita, vai acabar o tempo da inconstância espiritual. Vai acabar o tempo da roda gigante espiritual. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Montanha russa. Já viu crente no parque de diversão? Numa semana está lá em cima, na outra está lá. Eita, só a graça. Deus não te deu um espírito de covardia, mas Ele te deu um espírito de equidade, equilíbrio e constância. E eu te digo que você é Petrus, Pedro. E Petrus, o que é Petrus? Petrus é fragmento de rocha. Não pense que a gente é muito, não. A gente é um fragmento, mas o fragmento tem a essência da rocha. Se alguém vai estudar o fragmento, vai olhar, vai pesquisar, ela vai dizer, esse aqui é de tal rocha. Nós somos só o fragmento, Ele é a rocha. Tu és Pedro, tu és Petrus, e sobre essa rocha, tu és Pedro, você é fragmento, Jesus falando, você é o fragmento, mas sobre essa rocha, Cristo, estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é a igreja do Senhor, dá um glória a Deus, diz um aleluia. Não vai prevalecer as portas do inferno, não vai parar. Então, olha como é importante, a morte perdeu a autoridade, de ditar o seu destino. Agora o seu caminho não é mais marcado pelo medo ou pela condenação. Irmãos, como é triste quem anda pelo medo. Como é triste quem anda pela condenação. Você já viu alguém que anda com medo sorrindo? Você já viu alguém que anda com medo se preocupando com alguém do seu lado? Alguém que está com medo e infelizmente pela situação se torna egoísta, está preocupado consigo mesmo. Eu não tenho tempo para ver o que acontece do meu lado. Eu estou passando uma situação difícil. Alguém que está caminhando debaixo de condenação, caminha debaixo de peso, de angústia, de aflição. Mas nós não caminhamos mais aqui dessa forma. Jesus não apenas derrotou a morte, Ele arrancou o aguilhão das suas... Você está entendendo? É Jesus dizendo assim, morte, cadê o teu aguilhão? Cadê o aguilhão que você fazia ter dor? Cadê o aguilhão que você trazia peso? Cadê o aguilhão que apontava para o sofrimento? Cadê o teu aguilhão, ó morte? A morte usava o pecado para nos escravizar, porque o aguilhão é o pecado. Então na cruz Jesus toma o nosso lugar, e ao ressuscitar Ele não apenas derrota a morte, Ele arranca o aguilhão das suas mãos. A morte perdeu a autoridade de ditar o teu destino.
A dor perdeu a autoridade de guiar o teu caminho. O medo não é mais aquele que vai apontar para onde você vai. A palavra de Deus diz, João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verso 36, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Então, você é livre em Cristo Jesus, você recebeu essa vitória, aonde o pecado causava dor, a graça de Jesus estabeleceu um novo governo. Eu quero ler com você Romanos, capítulo de número 5, versos 20 e 21. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, Romanos capítulo 5, versos 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Qual é o papel da lei? Apontar o pecado. A lei não é má, a lei é boa, porque a lei mostra que somos pecadores. A lei ressalta o pecado. Então olha lá, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. A parte B é sensacional. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como no pecado reinou a morte, também a graça reine pela justiça, para conceder a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aonde abundou, irmão, por que que você olha e você vê ali, às vezes o sujeito que antes era viciado, que antes era marginal, que roubava, você vê o homem que antes prostituía, adulterava, e agora você vê, está vivendo uma vida transformada. Aquele que roubava agora não rouba mais, agora trabalha, é generoso. Aquele que mentia agora não mente mais, aquele que era infiel agora é fiel, é pai, zeloso, cuida da família, cuida dos seus, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor, a graça de Deus. Então o que nós entendemos que na vitória, voltando lá para 1 Coríntios 15, aguilhão da morte, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nunca disse aquele versículo, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Meu Deus, mas gente, ser vencedor é bom? Hoje é meio chato falar disso. Esquece. Ser vencedor é bom, mas a Bíblia não diz que a gente é vencedor. Ela diz que a gente é mais do que vencedor. Você glorificaria se fosse vencedor? Não, mas você não é. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para chegar aí, ele vai dizer acerca de luta, de perseguição, de morte, de dificuldade, mas ele vai dizer em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso aqui, veio agora. Por que é que nós somos mais do que vencedores? Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 15, 57. Mas a graça de Deus que nos dá vitória. O que você quer dizer, pastor? Que essa vitória não foi a gente que conquistou. O que é ser vitorioso? O que é ser mais do que vencedor? É receber a vitória sem ter passado pela luta. É receber a vitória sem ser... Não foi a gente que foi crucificado. Às vezes você está com um cara que foi batizado no vinagre, né? Jesus recebeu lá, hoje de manhã nós falávamos, foi molhar uma esponja no vinagre. Jesus disse, tenho sede. Já pensou? Você com sede, alguém te dá um gole de vinagre? Aí eu concordo, Jesus, né? Mas Jesus não fez cara feia. Quando deu o vinagre, Jesus bebe, sabe o que ele diz? Está consumado.
consumado. Ele dá o seu brado de vitória, aleluia, está entendendo como é poderoso? Então o que é ser mais do que vencedor? É receber uma vitória pela batalha que não foi minha, é receber uma vitória pela luta que não foi nossa, é receber uma vitória por uma cruz que não foi a gente que foi, mas Ele nos deu vitória, e pela graça nós recebemos. Então não é sobre nós. Muitas vezes nós tentamos vencer os problemas sozinhos. Muitas vezes nós queremos resolver as coisas na força do braço. Você entendeu o que eu disse? Jesus é crucificado por nós e a gente vive uma vida de crucificação própria. Ele foi crucificado para a gente não sofrer e a gente vive arrumando sofrimento. Não é à toa que a Bíblia diz. Deus fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Obediência quero, sacrifício não. Então, olha, a verdadeira força vem da gente reconhecer a batalha, reconhecer o pecado, reconhecer a morte. Tudo isso é real. A nossa vida tem luta, a nossa vida tem batalha, a nossa vida tem desafio. Nós temos um adversário e não é, como é que é o nome do time? A Noruega. Nós temos um adversário e ele é mais persistente do que muito crente. Ele é mais perseverante do que muito, porque até o final ele vai fazer o papel dele. A minha pergunta é: você está fazendo o seu? Ele vai ser diabo até a volta de Jesus, e você vai ser crente até o final? Ele todo dia te tenta, te prova, quer te desanimar, quer te derrubar. Meu irmão, mas faz como Jó. Se posiciona. Eu sei que o meu Redentor vive e que no final ele se levantará sobre toda a terra. Faz como Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu estou crendo. Eu sei quem está me direcionando. Então, a verdadeira força vem de nós sabemos, Jesus já venceu. Jesus venceu o maior inimigo, a morte. E Ele certamente tem poder para vencer qualquer barreira que você enfrenta hoje. Caminhando para o fim, Ele diz: portanto, meus amados irmãos. Quem ouviu essa palavra aqui hoje? Quem recebe essa palavra aí no seu coração? E aí Ele fala assim: portanto, o que significa portanto? Depois de tudo que vocês ouviram, tem um posicionamento que vocês precisam tomar. Depois de tudo que foi dito, tem algo que precisa ser feito. E o que é? Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Como a gente permanece firme? O que o salmista diz? Elevo os meus olhos para os montes. Pode estar tudo sacudindo, pode estar tudo balançando, pode estar tudo estável, eu posso estar inseguro, mas eu elevo os meus olhos, porque o meu socorro vem de Deus, o meu socorro vem daquele que criou céus e terra. A obra que Jesus já venceu. E aí você está falando assim: mas se Jesus já venceu, por que eu tenho que ralar tanto? Por que eu tenho que trabalhar tanto? Por que a gente luta tanto? Paulo explica: sejam fortes, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Nada do que nós fazemos no Senhor é inútil. Salmo de número 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. A palavra de Deus não está dizendo que não tem edificação, só está dizendo que o trabalho é inútil. Irmão, como é triste ter um trabalho em vão. Você fazer e nunca ver resultado. Fazer e nunca ver fruto. E ele está dizendo que se não for o Senhor quem edifica a casa, todo o trabalho daqueles que edificam é em vão. Dura coisa é acordar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, pois o Senhor dá o sono aos seus amados. Paulo está dizendo para a gente, aqui em 1 Coríntios 15, que o nosso trabalho em Deus não é em vão.
Pastor, mas eu não sirvo na igreja, eu não sou um voluntário, eu não faço parte do time. Você é um pai, você é uma mãe, você é uma esposa, você é um esposo, você é um irmão, você é um patrão, você é um empregado, você é alguém que está vivendo nessa terra. E quando você entende que você não vive para suprir as necessidades, esse é o nosso problema. Por que que a gente desanima? Porque a gente vive um dia de cada vez só para suprir necessidade. Eu tenho necessidade, eu tenho que suprir isso, eu tenho que suprir aquilo, eu tenho que suprir aquele outro. Mas quando você entende que aquilo que Deus colocou na tua mão, aleluia, irmão, eu estou dizendo aqui desde quarta-feira, quem quiser pegar que pegue, quem tiver juízo e fé que pegue, mas eu já peguei. Quarta-feira foi o primeiro dia do mês de julho, foi o primeiro dia do segundo semestre de 2026, e esse primeiro semestre foi de luta, foi de desafio, foi de perrengue, irmão. Olha, não foi fácil chegar aqui, mas eu creio que Deus está virando a estação, que Deus está virando o ciclo, Deus está trazendo uma nova temporada. E a minha Bíblia diz que aqueles que semeiam com choro voltarão com os seus feixes com alegria. Sabe o que eu estou dizendo? Que nada do que você faça para o Senhor é em vão. Não é inútil, não vai se perder. Mas ninguém viu na terra. Mas tem alguém no céu que não tira os olhos de você. Meu marido não reconheceu, minha mulher não reconheceu, o irmão não reconheceu, pastor não reconheceu, mas a minha Bíblia diz: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, observando os bons e os maus. Ele vê, Ele sabe, Ele conhece. Nessa semana, um dia dessa semana eu gosto sempre de começar os meus dias com um devocional diário, né? A gente tem o devocional, eu faço lá, medito, oro, e é coisa, cada um faz do jeito que quiser. Mas não deixe de buscar ao Senhor diariamente. Não deixe de falar com Ele em oração, não deixe de ouvi-lo através da Bíblia. E eu fui levar a Rebeca para a escola. Quando cheguei em casa, eu tinha combinado um negócio com um homem, e ele me mandou dizendo: olha, não vou fazer, não sei o que e tal. Aí quando eu peguei aquilo, eu falei: meu Deus, o termômetro já vai lá em cima, né? O Adão já sacode aqui dentro. E eu falei: eu vou mandar uma mensagem bem carinhosa, né? Aí eu falei: não, quer saber? Eu vou fazer meu devocional primeiro. Vou tomar meu café, vou fazer meu devocional e depois eu respondo. O devocional vem com um dia marcado, né? E quando eu abri no dia, o tema do devocional era assim: não responda segundo a carne. Aí eu falei: Jesus, o Senhor é lindo demais. E aí o devocional dizia assim: quem reage na carne, mas quem age no Espírito. E o fruto do Espírito é mansidão, temperança, longanimidade, benignidade, paciência, amor e fé. Aleluia. Eu ia mandar uma mensagem, aí sabe o que eu fiz? Falei: meu irmão, fica na paz e que o Senhor te abençoe. Deus é bom, Deus é bom. Você pode ficar de pé, aleluia.